Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa videoaula nós vamos dar início ao estudo da estrutura atômica, certo? Nós vamos estudar quais são as estruturas que há dentro do átomo, ok? Bom, gente, então vamos iniciar essa aula. Lembrando que a gente vai se deparar aqui, né? A gente vai pegar como átomo base o átomo de Bohr, beleza? Se você lembrar, o átomo de Bohr, ele tem um núcleo, certo? Uma região central, essa região aqui, ó, certo? Então essa aqui é a região central que nós chamamos de núcleo. E ele tem uma segunda estrutura, que é a eletrosfera, beleza? Que é essa outra estrutura aqui, ok? Então olha só, gente, o átomo ele tem duas estruturas, o núcleo e a eletrosfera, beleza? Então esse é o átomo de Bohr que a gente vai estudar. Antes de fato da gente entrar, mergulhar aí no assunto estrutura atômica e desmembrar esse átomo, eu queria comentar com vocês o conceito de átomo, certo? Quando a gente entra na química, a gente começa a estudar química, principalmente aqui no canal, por exemplo, quando você assistiu lá a videoaula no módulo de estrutura de introdução à química, a primeira definição que eu passei para você é que átomo é uma partícula fundamental que constitui, né, a matéria, que faz parte da constituição, o tijolinho fundamental que forma a matéria, que forma as outras coisas. Eu falei uma verdade para você. O átomo, ele é a constituição de tudo que está à nossa volta, certo? Então, tudo que é matéria, tudo que tem massa, que ocupa um volume no espaço, tem como constituição principal o átomo, certo? Só que o conceito que eu disse para você que o átomo é uma partícula, isso é um conteúdo de entrada, certo? Quando você entra na química, você precisa entender o que é um átomo. Só que agora a gente já refinou o nosso conceito de átomo. A gente já estudou vários modelos atômicos e a evolução desse átomo na história, lá no módulo de evolução dos modelos atômicos. E agora está na hora da gente entender melhor uma definição de átomo. Átomo, gente, ele não é uma partícula, certo? Átomo, considerado como uma partícula, tá lá em Dalton, certo? Agora o átomo, ele é uma estrutura de outras partículas, certo? Então a gente entende que o átomo, ele é uma estrutura de partículas que constitui a matéria. Beleza? Então agora ele não é mais uma partícula, ele é uma estrutura de outras partículas. Beleza? E que partículas vão formar esse átomo? Que estruturas são essas? Exatamente as que a gente vai estudar agora. Então, olha só. Essa região central, nós chamamos ela de núcleo. Beleza? Então, essa região central aqui, nós chamamos ela de núcleo. Beleza? E essa região, assim, em torno desse núcleo, nós chamamos de eletrosfera. Beleza? Então, aqui está a nossa eletrosfera. Tranquilo? Então aí está a nossa eletrosfera. O que acontece, gente? Esse núcleo e essa eletrosfera, nós vamos desmembrar nesse módulo aqui. Tranquilo? Mas primeiro vamos começar pelo núcleo, beleza? Então vamos lá. O que é esse núcleo? Núcleo, gente, é a região, a figura está fora de escala, ali parece que o núcleo é desse tamanho, né, grande, mas na realidade o núcleo é cerca de 10.000 vezes menor que a eletrosfera, beleza? Então, nesse caso, o núcleo ele é uma região extremamente pequena, mas que concentra toda a massa praticamente aí do átomo, certo? Então, toda a massa que o átomo tem é devido ao núcleo que ele possui, tranquilo? Então, anota isso daí também. Bom, se o núcleo concentra quase toda a massa que há dentro do átomo, o que há dentro desse núcleo? Duas partículas, beleza? Então, há duas partículas dentro desse átomo. A primeira partícula, o próton, e a segunda partícula é o nêutron. Historicamente, as duas não foram descobertas, a sua existência, né, dentro do átomo não foi descoberto ao mesmo tempo, né? Praticamente a uma escala aí de aproximadamente uns 12 anos
ou 10 anos de descoberta de uma para outra, né? Primeiro foi o próton, depois foi o nêutron, certo? Mas hoje nós sabemos que essas duas partículas estão presentes aí dentro do núcleo. O que nos faz entender, gente, que o próton e o nêutron, eles são partículas pesadas, certo? São as partículas mais pesadas que compõem esse átomo. Na eletrosfera existe uma única partícula, e essa partícula é o elétron. Nossa, professor, mas então quer dizer que o elétron não é uma partícula pesada também, como o próton e o nêutron? Não, certo? A gente atribui a massa do próton e do nêutron com um valor de 1, beleza? Então aqui o próton tem massa 1 e o nêutron tem massa 1. Quanto seria a massa desse elétron, já que é tão pequeno assim? Qual que é a relação? Bom, em relação a esse 1 que o próton e o nêutron têm, o elétron é cerca de 1 sobre 1800, certo? Então aqui, nossa, que 8 feio, peraí. 1840 vezes menor. Então perceba o quanto isso daqui, aproximadamente, tá, gente? Não é exato assim, beleza? Então algo mais aproximado. 1840 vezes mais leve do que o próton e o nêutron. Imagine que a gente pegue uma bala e a gente divida essa bala em 1840 pedaços. O pedacinho que nós temos ali é o elétron, diante do próton e do nêutron, beleza? Então perceba que realmente a massa do átomo está concentrada no núcleo, porque o próton e o nêutron são as partículas mais pesadas, beleza? Agora, gente, o que importa esse próton e esse nêutron? Que informações da estrutura atômica eles vão nos passar? Olha só, gente, o átomo, ele tem, vamos dizer assim, ele se identifica com um elemento químico, certo? Vamos dizer assim, o átomo ele tem uma identidade. E essa identidade nos mostra qual elemento químico esse átomo pertence. Mas que identidade é essa? O que vai me mostrar, por exemplo, que um átomo de fato é de sódio, que um átomo de fato é de hélio, que um átomo de fato é de nitrogênio, de oxigênio? O que diferencia esses dois átomos, esses dois elementos químicos aí? Gente, o que diferencia um elemento químico do outro é a quantidade de prótons que eles possuem no seu núcleo. Nossa, professor, então quer dizer que cada elemento químico tem uma quantidade de prótons específica? Exatamente. Cada um deles tem uma quantidade de prótons específica, diferente do outro. Então quer dizer que o átomo de hélio, representado pelo símbolo He, e o oxigênio são elementos químicos diferentes porque eles têm números de prótons diferentes no seu núcleo? Exatamente, certo? O hélio, por exemplo, ele tem 2 prótons no seu núcleo, beleza? Já o hidrogênio, ele tem 8 prótons do seu núcleo. Beleza, professor. Então quer dizer que essa quantidade de prótons é a identidade do elemento químico? Exatamente. E se eu tivesse um outro átomo que tivesse 8 prótons? Pode ter certeza, ele seria do elemento químico oxigênio, justamente porque ele tem esses 8 prótons no seu núcleo. Então, gente, o conceito de elemento químico, ele vai dar uma refinada aqui. O que é um elemento químico? É o conjunto de átomos que apresentam o mesmo número de prótons. Então, se eu tiver lá 1000 átomos e todos esses 1000 átomos tiverem 8 prótons no seu núcleo, esses 1000 átomos são do elemento químico oxigênio. Deu para entender? Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos que apresenta a mesma quantidade de prótons no seu núcleo. Beleza? Então, o que identifica um elemento químico? A quantidade de prótons que ele tem. Por isso que nós chamamos essa quantidade de prótons aqui, dentro de um núcleo de um átomo, de número atômico, representado pela letra Z. Tranquilo? Então, representado pela letra Z. É o número atômico, é a identidade desse elemento. Beleza, então, gente? Entendido o que é número atômico? A quantidade de prótons que há dentro de um núcleo. É o que identifica esse elemento químico.
Beleza? Então, toda vez que você ver lá uma informação de um número atômico, pode ter certeza que você vai saber uma informação de prótons dentro desse núcleo. Você vai saber exatamente quantos prótons tem dentro desse núcleo. Beleza? Agora, gente, no que o nêutron vai importar para nós? Olha só, o nêutron ele vai importar na seguinte maneira. Lembra que o próton e o nêutron são responsáveis pela massa que há dentro desse núcleo. Por isso, quando a gente pega a quantidade de prótons mais essa quantidade de nêutrons dentro de um núcleo, eu vou ter o que eu chamo de número de massa, porque o próton e o nêutron, eles são exatamente as partículas que originam a massa desse átomo. Por isso que a quantidade deles vai gerar um número que nós chamamos de número de massa, representado pela letra A maiúscula, beleza? Então aqui, ó, gente, o número de massa, ele nada mais é do que a quantidade de nêutrons mais a quantidade de prótons que há dentro desse núcleo, beleza? Outra maneira também de entender essa formulazinha, N mais P, é se a gente substituir o número de prótons pelo número atômico, já que é a mesma coisa. Então, eu posso utilizar essa ideia aqui, beleza? Ou posso utilizar também que o número de massa, ele é a quantidade de nêutrons que há dentro de um núcleo, certo? Mais o número atômico que esse átomo apresenta, né? Que esse elemento químico apresenta, ok? Então, esses são dois números muito importantes para nós, o número atômico e o número de massa, beleza? Agora, gente, né? Cada elemento químico, ele vai ter um símbolo, tranquilo? Vai ter um símbolo. O químico que estabeleceu, né, esses símbolos, aí universalizou esses símbolos, foi Jacob Berzelius, beleza? Ele que trouxe essa simbologia que a gente conhece hoje. Por isso que um elemento químico, gente, ele vai ter duas formas de símbolos, certo? Ou ele tem uma letra maiúscula, certo? Apenas uma letra, e essa letra obrigatoriamente tem que ser maiúscula. Ou ele apresenta, né, duas letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre minúscula, beleza? Então tome muito cuidado com isso daqui. Essas são as duas representações que nós podemos ter de símbolos de elemento químico. Agora a gente pode colocar, gente, esse número atômico e esse número de massa no elemento propriamente dito, no símbolo desse elemento. Por exemplo, o número de massa é um número que vai na parte de cima do símbolo, beleza? Ele está lá em cima. E o número atômico, ele vai na parte de baixo desse elemento, beleza? Então, o número atômico vai na parte de baixo. Uma maneira de você guardar e não confundir, porque quem está aprendendo isso de início vai falar assim, meu Deus do céu, quando que eu vou saber, até eu lembrar e decorar que massa em cima e atômico embaixo, vai complicar. Eu uso uma regrinha aqui, ó, uma forma de decorar isso aqui. Aqui nós temos A e Z, que é a primeira e a última letra do alfabeto. Beleza? Então, nesse caso, a primeira letra do alfabeto, ela é mais metida, ela vai em cima, beleza? Ela vai para cima. E o Z, que é a última letra, coitadinho, sempre está por baixo, beleza? É uma forma bem boba de aprender isso, mas já ajuda para você guardar. Então, por exemplo, gente, se eu tivesse aqui, por exemplo, 30, beleza? Então, aqui, se eu tivesse um 30... E aqui embaixo eu tivesse, sei lá, um 20, ok? 20. O que significa? O 30 é o número de massa que eu tenho dentro, é o número de massa desse elemento XA, beleza? Genérico, ok? E o 20 é o número atômico que eu tenho desse elemento, certo? Então, só para identificar, esse 30 representa o número de massa, ok? E esse 20 representa o número atômico. Tranquilo? Representa aí, então, o número atômico. Beleza?
Bom, gente, era isso por essa videoaula. Era uma aula introdutória apenas de estrutura, né, do núcleo. E na próxima aula nós vamos desmembrar esse núcleo, vamos entender algumas relações que a gente pode fazer diante do número atômico e diante do número de massa. Então acompanhe aí a nossa próxima videoaula.